Está começando o programa Casa do Senhor na TV. Eu sou Mário Roberto Raboni, aquele que é pesado de língua, mas busca ter um coração segundo o coração de Deus. Queremos fazer um programa cheio da presença de Deus. E para isso, o Senhor hoje nos mandou esse nosso amigo, pastor João Carlos, da Igreja Batista Videira Verdadeira, lá de Cordovil. Deixa aquela saudação inicial aí, meu pastor. Pessoal, uma boa tarde a todos vocês. Desejamos que neste programa vocês sejam abençoados e que o Senhor possa falar a cada um de uma maneira muito particular. Amém. Olha, o programa Casa do Senhor, gente, é um programa que é uma igreja, que é um culto que nós buscamos levar para aqueles que estão em casa. E no culto tem o quê? Música. No culto vai ter também mensagem, no culto também tem o estudo bíblico. Então nós trazemos tudo isso para dentro do programa Casa do Senhor, para que você que está aí do outro lado da telinha possa se edificar na presença de Deus. Então vamos começar com música? Queria pedir aqui ao meu pastor João Carlos. Pastor, mas rapidamente, a Igreja Videira Verdadeira, lá de Cordovil, eu fico muito grato quando eu estou lá, muito cheio da presença de Deus, e eu quero aqui falar para todos que estão em casa como é legal ver aquele coral que sempre toca lá, né? Isso nas oportunidades que eu fui lá, todos eles, todas as vezes estavam cantando e eu admiro muito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa importância do coral que está se sumindo, né, no meio da igreja. Na verdade, o coral é um ponto do ministério, né? Sim. Que a igreja tem. Como a própria palavra de Deus diz que nós teremos a eternidade como adoradores e cantores louvando ao Senhor Jesus, eu penso que o coral é de suma importância para não só manifestar aos que têm esse dom do louvor, né, ter a oportunidade de estar junto ou juntos com outros irmãos, além do cântico congregacional, mas entoar um louvor muito mais com arranjo, harmonia, para que as vozes sobressaiam e possam enaltecer o nome do Senhor, né? Amém. Eu fico muito feliz, gente, quando eu vou lá e que a gente prestigia aquele momento ali, ciente da presença de Deus, e fica vendo ali todos participarem, né? Não é um só. Então é um grupo de quase 20 pessoas Isso, ali aproximadamente, né? E é muito legal. Então eu quero te convidar. Depois, no final do programa, o pastor ele vai estar dando aqui os dias de culto. Sim. E eu gostaria muito que vocês, aqueles que puderem, estivessem lá na Igreja Videira Verdadeira, ali no Cordovil. Mas agora, vamos chamar então a primeira música do dia, né? Gente, ó, essa música é para levar você naquele tempo lá de trás, né? Músicas que marcaram gerações. Chama aí, meu pastor. Verdade. Inclusive, esse louvor parece reacender a esperança no coração. O louvor é Jesus é Maior, com o pastor Carlos Meneleu. Amém. Vamos ouvir então. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vocês ouviram a música Maior é Jesus, com meu amigo cantor Carlos Meneleu. Um grande abraço, meu pastor. E quero convidar a você a poder ir lá no Instagram dele, ou mesmo no YouTube, @Carlos Meneleu. Então vá lá, curte, comenta, compartilhe. Vamos prestigiar o trabalho do nosso irmão em Cristo, amém? Então agora, olha gente, tem uma palavra poderosa para vocês. É rapidinho, 3 minutos, não chega, não passa disso, hein? Com a nossa amiga pastora também, eu chamo ela de pastora 220. Essa pastora ela é querida demais. Pastora Tânia Góes, no quadro Mulher Virtuosa. Graça e paz valorosas, tudo bem? Sou a pastora Tânia Góes, da Igreja Ministério Profético Palavra de Vida, no Corte 8, em Duque de Caxias. Eu sou ovelha do Bispo Luiz Salles e da Bispa Márcia Salles. Eu estou muito feliz por mais uma oportunidade de estar com você no programa Casa do Senhor, do projeto Rabone e Eu, aqui no quadro Mulher Virtuosa. Hoje eu gostaria de falar com você sobre o Vale dos Ossos Secos, passagem que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37, que eu sei que você já conhece e conhece muito bem. Todas nós podemos em algum momento nos perceber com o sentimento de desesperança e desespero que vem com uma estação seca, mesmo sabendo que existe um tempo determinado para todas as coisas e que as estações mudam. Mas o momento de sequidão também traz um desespero, uma angústia. O Vale dos Ossos Secos é um exemplo vívido desse sentimento. Se olharmos com os olhos naturais, não havia jeito para aquela situação. A palavra vai dizer que aqueles ossos não estavam só secos, eles estavam sequíssimos. Às vezes, podemos até pensar, a minha situação está como aqueles ossos lá no vale, sem solução. No entanto, o Senhor dá esperança nessa passagem. Aleluia! Ele nos mostra o poder do seu Santo Espírito para trazer vida e esperança, até mesmo para as situações mais desesperadoras. O Senhor dá vida aos ossos secos e o vale é restaurado. Imagina as situações que nós vivemos. Aleluia! Nosso Deus, Ele é capaz de transformar o quadro, transformar nossa realidade e fazer com que antes parecia sequidão, torne-se um campo lindo, glorioso. Aleluia! Nosso Deus faz uma pergunta a Ezequiel. Tu creres que esses ossos possam reviver? E eu quero te fazer essa mesma pergunta. Tu podes crer que a sua situação vai mudar? Oh, glória! A palavra que se diz que se nós crermos, tudo é possível ao que crê. E nosso Deus, Ele continua e diz, profetiza sobre esse vale, profetiza sobre os ossos. E quando Ezequiel abre a boca e profetiza, ele traz a realidade, o milagre. E dos 4 cantos o vento sopra, um rebuliço acontece e nos ossos que antes não havia vida e eram sequíssimos, houve vida nova e um grande exército se levanta. Oh, glória! Aleluia! Essa passagem serve como um lembrete de que não importa quão seca ou desesperadora a nossa situação possa parecer, o Senhor é capaz de trazer vida nova e esperança. Nele podemos encontrar paz e alegria em todas as circunstâncias. Amém? Fique com essa reflexão
e um beijo no seu coração. Gente, você conhece o Projeto Rabone e Eu? Eu quero te convidar a você ir lá no canal do YouTube do Projeto Rabone e Eu, conhecer mais desse projeto que atua na cidade de Duque de Caxias desde 2010. E nós buscamos levar, nós temos como base o resgate da igreja primitiva, de Atos 2, do 42 a 47. E buscamos colocar em prática esse ensino. Tudo que se tinha era dividido e compartilhado. E não havia necessidade entre eles. Então, se tínhamos palavra, nós levamos a palavra. Se temos a oração, levamos a oração. E se temos mantimentos, também levamos os mantimentos com equilíbrio, de tudo com uma proporção como se fosse o nosso próximo, assim que a palavra de Deus nos ensina, e assim nós buscamos colocar em prática. Então, eu quero te convidar a conhecer. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai testificar no seu coração. E conhecendo o Projeto Rabone e Eu, você vai ver aqui na telinha, ouça as músicas do Projeto Rabone e Eu. É a forma que você tem de ofertar ao projeto, ouvindo as músicas do Projeto Rabone e Eu pelas plataformas digitais. Os recursos arrecadados por lá serão usados para ajudar o próximo. Você já viu alguém fazer isso? Quero dizer para você, existe alguém orando neste momento, pedindo a Deus por mantimento, pedindo a Deus por a palavra, pedindo a Deus pelo abraço amigo. E nós queremos ser esse instrumento de Deus. E você, ouvindo as músicas do projeto, você vai estar se edificando, consequentemente, você também vai estar ofertando ao projeto. E se porventura você também quiser abençoar de outra maneira, com a sua oferta material, está aqui na telinha, a telinha está aqui, então seja um patrocinador, vá lá no QR Code e abençoe o projeto com a sua melhor oferta. Deus ama aquele quem doa com alegria. E não esqueçam, sempre de sábado para domingo, 1h da manhã, na 93 FM, também vocês vão ver programa Casa do Senhor na 93. É um programa que a gente leva mensagem, nós também levamos músicas, tudo para edificar a sua vida. Amém? Então, fiquem aí com as músicas do Projeto Rabone e Eu e não deixe de ouvir pelas plataformas digitais. Os ensinamentos do Senhor você tem feito diariamente, sendo fiel, justo e obediente. Mas vem as tribulações, desertos e perseguições que te levam a sentir sofrimento, ansiedade, choro e lamento. Mas Deus manda te dizer: Ele vai honrar a tua fé, Ele vai honrar o teu amor. Permitirá nada acontecer. Dificuldades vão ter sim, em teu favor Deus está agindo, Ele quem impedirá. Ouça as músicas do Projeto Rabone e Eu pelas plataformas digitais Spotify, Deezer, Amazon, entre outras. Profetiza. Profetiza Ezequiel, nova vida receberão. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor, a glória é do Senhor, a glória é do Senhor, a Ele o meu louvor. Músicas que vão te encher da presença de Deus. Oração de Ana. Oh meu Deus, o meu clamor, meu Samuel é teu Senhor, como Ana te orando estou. Um puro coração. Por isso, creia por amor a Ele, busque por amor a Ele, ore por amor a Ele, pratique a palavra, pratique o amor. A
Ao ouvir as músicas do projeto pelas plataformas digitais, você estará ajudando um projeto que busca arrecadar e investir recursos nas vidas daqueles que precisam para glorificar o nome do nosso Rabone Jesus. Siga-nos no Instagram, Projeto Rabone Eu. Você pode ajudar o Projeto Rabone Eu? É simples e gratuito. Vamos fazer aqui um tutorial. Basta ir em alguma plataforma digital. Se você não tem, vai no Play Store e baixa uma. Também é gratuito. São várias e você pode até escolher. Spotify, Deezer, Amazon, entre muitas outras, e é só se cadastrar. Vamos pegar uma aqui, deixa eu ver. Peguei a plataforma Deezer. Quando você abrir, vai na lupa, fica na parte de baixo da sua tela. Agora escreve Projeto Rabone Eu. Tá vendo? Já apareceu as músicas do projeto, agora coloca na sua playlist e ouça várias vezes, e não deixe de compartilhar as músicas e este vídeo com os seus amigos. Ouvindo várias vezes serão gerados recursos financeiros, aumentando o número de visualizações, e sem falar que seu compartilhamento fará a mensagem de Deus por intermédio da música romper fronteiras. Fazendo isso, você estará ajudando um projeto que investe em vidas para glorificar o nome do nosso Rabone Jesus. Conheça mais do Projeto Rabone Eu pelo YouTube. Lá você terá uma playlist com vários vídeos mostrando o que o Senhor já fez por intermédio deste projeto. A Castro Móveis está no mercado há mais de 40 anos, fabricando móveis com excelência. Somos especializados em fabricação de bancos para igrejas, poltronas, mesas de Santa Ceia, púlpitos, cadeira pastoral e todos os móveis que você precisa para a sua igreja. Entregamos em todo o Brasil. Nossas redes sociais e contatos são Facebook, @Castro Móveis Ipanema, Instagram, castro.móveis, site castromóveisipanema.com.br, telefone, prefixo 33 99995 9614 ou prefixo 33 98812 9614. Castro Móveis, fabricando móveis com excelência. Em breve, inauguração da Padaria e Confeitaria Aliança. Conforto e qualidade de atendimento no mesmo lugar para você comprar aquele pão fresquinho e mais. Café colonial, refeições, cuscuz, sanduíches, pizzas, kit festas e bolos de diversos sabores. São muitas variedades para você, cliente amigo. Padaria e Confeitaria Aliança, no bairro dos Cavaleiros, em Caxias. Em breve, você não perde por esperar. Voltando, agora é aquela hora, a hora dos vídeos gospel da internet, e com o nosso pastor João Carlos, nós vamos estar trazendo alguns vídeos aqui e nós vamos estar conversando, sempre cuidando de prezar pela imagem daquele que nos traz a mensagem. Nós queremos ter esse cuidado, mas queremos aqui debater o assunto que ali está sendo tratado. Amém? Então, vou pedir a produção para soltar o primeiro vídeo. Perdoar não significa caminhar junto com quem te feriu. Tem pessoas que precisamos trazer para perto, outras pessoas precisamos levar para longe. Um monte de gente colocou assim: não concordo. Jesus nos ensinou a trazer todos para perto. Hein? Eu fiquei procurando na Bíblia onde é que estava escrito isso, eu não encontrei. Jesus é Deus e foi homem. Como Deus, ele veio nos apresentar o Pai, ele amou a todos. Como homem, uma multidão seguiu, ele escolheu só 12 para caminhar perto dele. Como homem, ele tinha 12 apóstolos e 3 amigos que ele trazia mais para perto. Jesus sabia quem poderia caminhar de perto e quem teria que caminhar de longe. Deus não faz acepção de pessoas e ele ama a todos. Se um assassino matar alguém da sua família, você deve perdoá-lo? Sim, você precisa perdoá-lo, mas você não vai sentar à mesa com ele no dia seguinte. É isso. Perdoa e libera. Vai viver a sua vida, eu vou viver a minha. Mas Jesus nos ensinou: aproxime todos de Deus e poucos de nós. Você está começando? Amém. Bom, então, meu pastor, sempre preservando, né, o profeta, mas debatendo a profecia, ele fala ali, né, o homem de Deus, diz assim: perdoar não significa caminhar junto com quem te feriu. O senhor concorda? Eu antes de emitir a minha opinião, é importante que eu diga que nós temos uma construção moral e social que nos identifica, né, na sociedade, e essa identificação
parte da premissa de que o que foi construído na gente foi uma agregação de alguns valores. Por exemplo, eu ao nascer fui cuidado pelos meus pais, depois os meus avós, e aí fui cuidado pelos meus colegas de infância, e fui para a escola e aprendi algumas coisas foram agregadas a mim, outras não, e os colegas na adolescência, na universidade, enfim. Então eu passei a ser um construto de uma série de opiniões, em princípio, né? Mas depois de ter me convertido, eu me dediquei um pouco a ler o Evangelho especificamente. E há uma frase lá no Evangelho dita por Jesus que nós devemos amar os nossos inimigos. Eu fiquei um pouco perplexo quando eu li isso e falei, Senhor, como é que eu devo amar os meus inimigos e como isso acontece dentro de mim a partir desse princípio de que agora eu sou uma nova criatura e aquilo, tudo que fez parte da minha construção social neste momento vai ficar de lado para que eu possa permitir que a tua palavra em mim flua. E aí eu tive uma experiência marcante, né, sobre esse texto. Eu conheci uma família, e me perdoem aqui não citar, né? E um membro dessa família, um rapaz, ele estava assentado numa mureta, num riacho, e um amigo passou e empurrou. E ele caiu nesse riacho com 2 palmos de profundidade, e ele se afogou e morreu. Houve um desastre muito grande, e aí os amigos desse menino procurou a família e disse que queria se vingar de quem fez isso, né? E aí a família me procurou, porque são minhas ovelhas, e a família me procurou e pediu que eu falasse aos jovens. Então nós nos reunimos numa casa de festa, era muita gente, e eu até a hora da fala não sabia o que falar, mas saí de casa com o coração diante do Senhor, eu falei, Senhor, coloca aí meus lábios, a partir do meu coração, o que eu preciso falar para esses meninos. Amém. E a palavra que veio foi essa, amai os vossos inimigos. Eu perguntei ao Senhor, mas por que eu devo amar o meu inimigo? E aí a palavra que o meu coração borbulhou para os meus lábios foi, se você agir como aquele que agiu e levou o outro ao óbito, você vai ser como ele. Então, todas as manifestações de vingança me associam àqueles que o delito primeiro cometeu, ou àqueles que o primeiro delito cometeu. Então, eu fico cometeram, né? Vamos dizer assim. Então, eu fico muito preso a essa palavra do Senhor, amai os vossos inimigos. Quer dizer, eu posso perdoar, eu devo perdoar, eu não posso, eu devo perdoar. Agora, uma das coisas que mais me chama a atenção também é que Jesus fez escolhas dos discípulos como uma manifestação na simbologia, eu vou dizer assim, como símbolo de profissionais, né? Porque a gente tem lá o Mateus, que era alguém que cobrava impostos, claro. A gente tem um pescador, então Jesus vai pegando essas pessoas para dizer, olha, o evangelho é para todos, independentemente de onde ele esteja trabalhando socialmente, né? E por que estou dizendo isso? Porque por mais que a gente tenha um construto, volto a dizer, a partir de todas as pessoas que da nossa vida participaram, a gente tem uma essência que nos identifica como únicos nesta terra, né? Então, por mais que eu tenho 4 irmãos, por exemplo, e por mais que esses 4 irmãos sejam do mesmo sangue, eu sou único, eu sou o filho único, porque igual a mim nunca houve e nunca haverá. Então, esse trabalho que o Espírito Santo faz de resgate das pessoas, faz com que a gente, na verdade, no momento da salvação que ocorre no nosso espírito, deixemos o espírito fluir, para que a gente possa, de alguma forma, dar vazão. E perdoar também é um tratamento, né, de ambos. Porque, às vezes, quando ele fala ali que você libera, aí a gente não se trata exatamente, né? Você está dizendo, não, perdoei, mas você vai para lá. Mas existe um tratamento e muitas das vezes é a longo prazo, não é de imediato. E eu fico um pouco assim, preocupado também, e aí volto para o Evangelho novamente, por exemplo, Judas, que na presciência de Jesus ali, no conhecimento que ele tinha, já era o traidor, ele participa da ceia. Sim. Ele está ali, na ceia. No meio. Né? Então, o que eu entendo sobre isso? João diz que aqueles que detestam a luz não vêm para a luz para que as suas más obras não sejam manifestas. Então, assim,
Jesus não escolhia quem tinha que ser amigo e quem deixava de ser amigo, né? Isso não é escolha dele. Quer dizer, todos aqueles que gostariam de ter uma vida como a vida de Jesus se aproximavam. E todos aqueles que viviam na corrupção e não queriam ter uma vida aclarada pela luz do Evangelho, não se aproximavam de Jesus. Então, por exemplo, hoje você tem pessoas, e isso na experiência de cada um, que elas olham para você e começam a criar subsídios argumentativos tentando denegrir você. E por que isso? Se ela não te conhece. É porque você tem uma luz, ela não tem essa luz que você tem, que é a luz do Evangelho, então elas não vão se aproximar de você. Não é eu quem escolho ou não escolho, entendeu? Então eu penso que eu posso perdoar, o Evangelho manda eu perdoar para o meu bem, né? E essa pessoa, e aí vai depender muito dela, ela pode se achegar a você e tentar de alguma forma reparar alguma coisa que ela fez e que te constrangeu. Eu não vou nem para a ideia do assassinato, como o homem de Deus mencionou, porque seria uma tragédia, mas eu não parto desse princípio, porque seria um caso pontual. Mas existem coisas, por exemplo, falar mal do irmão, a Bíblia diz que esse que fala mal do irmão é um homicida, né? Então, isso pode ser reparado. E aí essa pessoa volta a conviver com você sem nenhuma dificuldade. Eu já tive experiência de pessoas que falavam muito mal de mim, pelo meu jeito de vestir, né, pelo meu jeito de ser, e depois se aproximaram de mim. E hoje eu convivo com pessoas assim, que antes fizeram muito mal para mim, e hoje nós convivemos juntos, eu prego no lugar onde essa pessoa está, vou lá, abraço, convivo com ela, a casa dela, e não há nenhum tipo de lembrança do que houve, né? Então, o Evangelho faz isso, e você, cedendo ao Evangelho, você não tem capacidade alguma de você trazer o que foi. Amém. Ou seja, a gente só consegue perdoar de fato em nome de Jesus. Eu posso todas as coisas nele, porque é ele quem me fortalece. Amém. Hoje o nosso tempo está corrido, eu vou precisar chamar o nosso próximo assunto, mas antes eu gostaria também de deixar uma colocação, né, sobre esse vídeo, sobre esse tema em si. Ele fala ali, né, algumas pessoas não concordaram no vídeo e perguntam onde está escrito na Bíblia que se deveria continuar andando juntos. Aí ele dá o exemplo dos apóstolos, né, que o senhor citou aí, né? Ele fala sobre isso e consegui entender esse exemplo. Eu não consegui entender esse exemplo em específico. Agora, o exemplo de perdão maior, eu vejo, sabe onde? Jesus a Pedro. Sim. Que era seu discípulo, andava com ele todos os dias, o traiu, e aí depois Jesus diz o que para ele? Apacenta a minha igreja. Depois que diz para ele assim, Pedro, tu me amas? Sim. Então. E faz isso por 3 vezes, depois apacenta as minhas. E ele, então, segue-me. Então traz para dentro. Então, traz. quando você traz para dentro, você não está dizendo assim, separa. Você está dizendo, venha. Porque você perdoou e aquela pessoa também precisa do tratamento. Não é? Exatamente, perfeito. E aí a gente anda junto, sim. Eu acredito nessa posição, contudo, eu quero que você ore, busque ao Senhor essa reflexão e Deus vai te dar essa reflexão. Porque muitas das vezes o nosso coração anseia em ouvir, separa. Isso. Ouvir aquilo que nossa carne deseja. E nós estamos aqui para trazer uma reflexão e o Espírito Santo possa testificar ao seu coração. Amém? Então vamos para o próximo vídeo. Então, agora o nosso próximo vídeo, ele vai falar do tema sobre cobertura espiritual. Solta aí, produção. Você está começando? Primeiro, vou dar 10 conselhos para você. Esteja debaixo de autoridade. Eu não acredito no sucesso de um líder que não está debaixo de autoridade. O dia em que o filho pródigo saiu de debaixo do guarda-chuva da autoridade do pai, foi parar entre os porcos. Guarde com você. Um líder que não anda debaixo de um guarda-chuva de autoridade corre um sério risco de um dia, em vez de estar apacentando ovelhas, vai apacentar porcos. Isso é sério. Esteja debaixo de autoridade. Segundo, tenha mentores. Deixa eu dar um conselho para você. Quando você se assentar com alguém que está mais à frente do que você, que tem mais experiência com você, fale pouco, ouça muito e faça perguntas inteligentes. Nunca vá
se encontrar com um mentor sem pelo menos 10 perguntas inteligentes. Tenha fome de aprender. Amém. Bom, então agora de uma forma assim, um pouco mais objetiva, né, e assim um pouco didática também, precisamos estar debaixo de autoridade espiritual ou não, meu pastor? Eu penso que nós temos chamados individuais, né? A autoridade é o Senhor, não tem jeito. Então, assim, eu fui ordenado num concílio pastoral e tinha o meu pastor que me orientava, né, no meu início ministerial, e depois a igreja em que era uma missão anteriormente tornou-se uma igreja autônoma e eu passei a ser o pastor desta igreja. É bem verdade que à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo mais. E Jesus diz assim, olha, existem coisas que vocês vão fazer maiores da que eu já fiz, né? Então, a tendência é a gente crescer, sempre crescer. Não evoluir, eu não uso o termo evoluir, porque esse é um termo científico que não cabe, mas na minha concepção, né, a gente se desenvolve. Então, por exemplo, há de se convir que Moisés conhecia mais a Deus do que Abraão. Há de se convir que Davi conhecia mais a Deus do que Moisés. Há de se convir que os discípulos conheceram mais a Deus do que Davi. E hoje a igreja tem a possibilidade de conhecer muito mais a Deus do que Davi, do que Moisés, do que Samuel, do que Abraão, por conta da revelação. Agora, o que eu penso é que nós devemos ter ética para tratar e respeitar tudo aquilo que em nós ou para nós chegou como conhecimento, né? Por exemplo, eu tive 2 pastores, um na minha conversão, o pastor Ademar Alexandre Aquino, do Brasil para Cristo, onde eu me converti, e o pastor Ayrton dos Santos Salles, que foi meu pastor e foi o orientador para que eu chegasse onde eu cheguei hoje. E hoje, esse meu pastor Ayrton dos Santos Salles já chegou para mim e disse assim, João, você chegou a um nível que hoje eu tenho que te consultar. Então, assim, estar sob autoridade espiritual, a gente está, que é a autoridade do Evangelho, né? Mas a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai acompanhando o que está sendo escrito, o que está sendo dito, e vai no Evangelho conhecendo coisas novas. E aí a gente tem que se desprender, né? Hoje eu tenho um filho de 33 anos e ele hoje é pai de família, como a minha filha é mãe de família, né? Eu tenho 4 filhos, né? Sim. Né? E eles hoje dirigem as suas casas. E eu fico muito feliz com isso, né? Porque aprenderam, e tanto eu quanto a mãe deles fomos cuidadosos nisso, mas hoje eu não intervenho lá. Meu filho tem uma autoridade na casa dele, minha filha tem uma autoridade junto com o seu marido na casa dela. E eu fico muito feliz. Quando eles têm alguma dúvida, eles me perguntam, mas não que a minha palavra vá ser decisiva para que eles possam, de alguma forma, seguir aquilo que eu estou orientando. E por quê? Porque o mundo mudou, as coisas mudaram, né? Então a minha palavra, às vezes, pode segregar uma decisão deles e interromper um caminho que eles já começaram. Isso pode ser maléfico, né? E não ser benéfico para eles, né? Eu, assim, né, sempre que tem esse tema, eu vou muito lá para aquele homem de Deus que pregava, e João, chega para ele e queria bater nele junto com outros discípulos, né, de Jesus, naquele momento, e Jesus diz, não proibai, porque quem é por nós não é contra nós. Isso. E quem era a maior autoridade espiritual daquela época? Jesus Cristo. E havia um homem que não andava com Jesus Cristo. Então, eu fico muito com essa mensagem, que a gente tem que ter o cuidado, sim, eu acho que a pessoa tem que ter uma cobertura espiritual, sim. Precisa sim, eu não quero estar dizendo aqui para você que está em casa, que você não deva ter uma cobertura espiritual, mas a liderança tem que ter um cuidado de também não colocar fardos pesados, às vezes de oprimir determinadas pessoas a fazer a prática do bem. Porque muitas das vezes a pessoa está lá novo convertido, quer fazer a obra do Senhor, aí vem um pastor, não. Como já aconteceu, sim. Sabe? Um exemplo que eu vi de uma pessoa que chegou e no culto, dando um exemplo para a igreja, onde ela vai num local público, resgata uma jovem, um jovem, e esse jovem novo convertido, cheio do amor de Deus, meu pastor, saiu no dia seguinte, aí porque se atrasou na igreja,
aquele pastor ligou para ele e chamou ele, o que você está fazendo aí? Não, estou evangelizando aqui. Aí ele, você tem que estar aqui, você não tem a minha autorização para estar aí. Então, acabou que a autoridade espiritual que ele tinha, aquele jovem, obedeceu, saiu dali. Mas o líder, ele esqueceu que a mulher cirofenícia, se não me engano, lá do poço, ela vai e prega para uma multidão mediante uma palavra de Jesus Cristo. Sim. Então é claro que tudo que tem que ter o equilíbrio. Aquele jovem, ele precisa passar por uma escola, precisa passar por aconselhamentos do seu líder, ele precisa estar preparado espiritualmente. Contudo, a gente tem que ter o cuidado da prática do bem, porque Deus pode estar usando ele lá naquele momento e a minha autoridade espiritual sobre ela pode proibir aquela pessoa de fazer aquilo que precisa. O que você acha? Porque na verdade é o seguinte, a liderança, ela não precisa fazer qualquer tipo de imposição, né? Ela acontece porque as pessoas passam a te admirar exatamente porque você respeita aquele que pouco sabe, aspas, ou menos sabe, né? Sim. Desculpe, eu sou professor, né? Sou professor. E uma vez eu estava dando aula e um aluno fez um comentário, a gente tinha um gabarito para poder corrigir a prova, e ele fez um comentário que não era o comentário que o gabarito estabelecia, mas ele fez citações ali que eu falei, eu não posso deixar esse moço ficar sem um grau que possa elevá-lo a um determinado sentido para o próximo semestre. E aí eu chamei e fui perguntar, o que você quis dizer aqui? E ele disse exatamente aquilo que o meu gabarito estava dizendo, mas ele não sabia transportar aquilo para o papel. Então, às vezes, existem pessoas que estão na igreja, que têm boas intenções, né? E essas boas intenções, às vezes, não são convergentes àquilo que você pensa, mas está fazendo a obra do Senhor. Quem não é por nós, como você disse, é contra nós. Não tem como, né? Então, deixa a igreja ser livre, deixa os irmãos trabalharem. Claro que você tem o culto, você tem escola bíblica, você tem algumas orientações. E geralmente, desculpa fazer citação pessoal aqui, geralmente os irmãos lá na igreja, quando tem alguma dúvida, me perguntam, né? E aí eu tento responder dentro das perspectivas que as perguntas me chegam. E, por exemplo, ter uma ideia lá, os meus diáconos, os diáconos da Casa do Senhor lá, já escreveram lições de escola bíblica. E eles falam assim, pastor, a gente vai escrever, mas dá uma olhada aí. Então isso vai permitindo que as pessoas se desenvolvam e cresçam em Deus, né? Em nome de Jesus. Então, a gente tem que ter sempre o equilíbrio dos dois lados. A cobertura espiritual se faz necessário, mas a gente também não pode oprimir aonde a pessoa ela quer visitar uma igreja, aí às vezes vem a mão opressora e diz, não, você não pode. Eu acho que isso aí você tem que ter um certo cuidado, né? Então, agora ele também fala ali, né, no vídeo sobre, eu queria perguntar ao senhor, a diferença de mentor. Eu acredito que todos nós devemos ter um mentor, né? Devemos ter uma pessoa no qual a gente possa conversar, ouvir, né, fazer as 10 perguntas inteligentes. Eu acredito que o senhor concorda com essa parte também, né? E eu queria perguntar se o senhor concorda e também sobre, ele fala sobre mentor e cobertura espiritual. Seria a mesma coisa ou não? Não, são coisas diferentes. Agora, é importante que a gente entenda o seguinte, assim, nós somos indivíduos, né? E cada um tem a sua concepção estrutural, psíquica, né, racional. Então, a gente vai perceber, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele tem algumas cartas encaminhadas e enviadas, e o que me chama a atenção, por exemplo, é que quem vai pregar em Éfeso não é ele, é João. E João não tinha cátedra de Paulo, mas ele vai pregar em Éfeso, porque o que falava naquele momento em Éfeso, que era uma cidade onde estava lá o templo de Diana, os intelectuais convergiam para lá. Então João vai lá e prega com o seu testemunho, e Paulo não vai. Porque certamente a cátedra de Paulo não daria subsídio a ele, desculpa eu falar desse jeito, para que os intelectuais à época pudessem ouvi-lo. Mas o testemunho de João faz toda a diferença. Quer dizer, ali, Paulo não era o mentor de João, né? Não era. Claro que a gente faz recorrência, né? A gente vai recorrer, eu leio livros e preciso pegar o que está sendo dito, porque eu não sei tudo, a gente não sabe tudo, e às vezes a gente lança a mão de alguém que pensou alguma coisa, e a gente traz para nós, e isso que nós trouxemos vai cooperar com o nosso desenvolvimento. Mas eu penso o seguinte, assim,
chega um momento da nossa vida que a gente precisa cortar o cordão umbilical. Não é? E quando a gente corta esse cordão umbilical, a gente começa a caminhar. Né? A gente começa a andar sozinho. Sozinho no sentido de você não ter mais aquela liderança que te preparou. E claro que se você tiver dificuldade, você vai recorrer à liderança, mas o Senhor vai te ensinando, né? O que você deve fazer para que seu caminho prospere e a palavra do Senhor seja difundida entre as nações. Né? Amém. Então aí, vocês ouviram aí o nosso pastor João Carlos e a gente vai para o comercial e a gente volta daqui a pouco. Ei você, quer um carro zero ou seminovo? Compre na Wesley Automóveis. Entre em contato pelo telefone 21 983 32 14 32, 983 32 14 32 ou pelo Instagram, @Wesley Automóveis. Com bom preço e satisfação, o seu desejo se tornará uma realidade. A glória do Senhor, a Ele o meu Prevenir ainda é o melhor remédio. Invista na sua saúde, invista na sua família. Faça agora mesmo o seu plano de saúde. Médicos e odontológicos, individual, adesão e empresarial. Sul América, Mil, Unimed, Golden Cross, Bradesco e outros. Buscamos sempre levar o melhor para você e sua família. Faça seu plano de saúde com quem você conhece e pode confiar. Corretor Mário Roberto, 21 96 4665 554, 21 96 4665 554. Voltando, agora nós vamos começar o quadro Cantarei em Espírito e Cantarei com Entendimento também. Para esse quadro, nós vamos estar aqui com o homem de Deus, nosso pastor João Carlos. Primeiro nós vamos ouvir uma música do projeto Rabone e Eu, que o Senhor nos inspirou a escrever. E depois, logo depois, o pastor João Carlos vai trazer uma mensagem para você que está em casa dessa música Um Puro Coração, com o nosso amigo Jorge Vieira. Então, vamos ouvir agora e tenho certeza que essa música vai edificar a sua vida. E logo depois, o pastor João Carlos com a mensagem aos nossos corações da música que iremos ouvir e cantar. Quando temos sonhos e ministérios dados por Deus, pela fé temos que lutar e confiar. Aos olhos dos homens nada vai acontecer, aos olhos dos homens é impossível prosperar, mas um puro coração move o coração de Deus. O que é impossível é possível para Deus, e a promessa que não acreditavam vai acontecer. Por isso, creia por amor a Ele, busque por amor a Ele, ore por amor a Ele, pratique a palavra, pratique o amor, ame ao seu próximo, ajude ao seu irmão, e você vai ver o fruto crescer e o amor de Deus resplandecendo em sua família e em você. Aos olhos dos homens nada vai acontecer, aos olhos dos homens é impossível prosperar, mas um puro coração move o coração de Deus. O que é impossível é possível para Deus, e a promessa que não acreditavam vai acontecer. Por isso, creia por amor a Ele, busque por amor a Ele, ore por amor a Ele, pratique a palavra, pratique o amor, ame ao seu próximo, ajude ao seu irmão, e você vai ver o fruto
de Deus resplandecendo em sua família e em você. O seu ministério vai crescer, meu irmão. Porém, Deus espera que você tenha um puro coração, que ame intensamente, levante ao caído, dê o que comer ao que tem fome. Se Abraão é lembrado pela fé, seja você lembrado pela fé e também pelo amor. Seja você testemunha desse amor para outros irmãos. Chame a atenção do Senhor em atitude de amor a Deus e ao próximo. Por isso, venha por amor a Ele, busque por amor a Ele, ore por amor a Ele, pratique a palavra, pratique o amor, ame ao seu próximo, ajude ao seu irmão, e você vai ver o fruto crescer e o amor de Deus resplandecendo em sua família e em você. E em você. E em você. Olá pessoal, tudo bem? Eu queria levá-los hoje a pensar sobre um texto bíblico, né? Lá em Cantar de Salomão, no capítulo 2, que diz: beije-me com um beijo da sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Esse é um texto que fala muito ao meu coração, porque ele traz na simbologia do amor de Deus uma possibilidade de vivermos nesta terra sob os cuidados do Senhor. E por mais que nós vivamos aqui com instruções, como eu disse logo no início do nosso programa, que foram sendo agregados na nossa vida e nos tornaram quem somos, é possível que nós estejamos muito mais além do que somos em nós mesmos. Ou seja, nós hoje, que fomos criados e desenvolvemos a nossa infância, a nossa adolescência com informações, experiências que nos conduziram a chegarmos aonde chegamos. E essas experiências não param, né? Porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai, de alguma forma, absorvendo novos conhecimentos, e esses conhecimentos vão nos conduzindo a uma outra condição humana, né? E quando eu leio esse texto, eu fico pensando nesse amor de Deus, essa capacidade do amor de Deus de nos sustentar nas nossas falências, né? Nas nossas dificuldades, para além da alegria que possa ser proporcionada neste mundo. E aí, quando eu penso nesse amor de Deus, eu começo, de alguma forma, a vislumbrar a possibilidade de buscar acertar na minha vida, né? Algumas situações e algumas incursões sociais que muitas das vezes me são ruins, me fazem mal, né? Por exemplo, vir uma pessoa sendo maltratada, isso me machuca. Vir alguém desrespeitar uma outra pessoa, isso me machuca, né? Então, esse amor de Deus, que é melhor do que o vinho, me faz pensar na possibilidade de cada dia eu buscar me parecer com Jesus. Em que sentido, pastor? No sentido humano. No sentido de atender todos aqueles que buscam uma palavra de ajuda, por exemplo. Atender as pessoas que se veem à margem da sociedade. Tentar estender o braço a quem quer que precise de ajuda, né? Então hoje a gente tem debates seríssimos na nossa sociedade, né, sobre homossexualidade, sobre racismo. E aí eu fico um pouco decepcionado quando a gente tem que lidar com essas verdades e que diante do Senhor Jesus elas não têm significado algum. Em que sentido? Porque o amor de Deus, ele contempla
a todas as pessoas, a todos os seres humanos. Então, tentar parecer com Jesus baseado nesse amor que é muito melhor do que o vinho, muito melhor do que a alegria, muito melhor do que qualquer cargo, muito melhor do que qualquer posição social, é você interagir com esse mundo, mostrando às pessoas que elas são extensões de si. Né? Por exemplo, o irmão Beto é a extensão humana minha. Né? E todos os seres humanos são extensões uns dos outros. Então aquilo que eu quero para mim, eu preciso desejar para o outro. Então quando eu vejo essa possibilidade assim, alguém merece mais porque trabalhou mais, alguém precisa ganhar mais porque estudou mais, eu fico um pouco decepcionado. Né? Eu vou usar um exemplo aqui. Por exemplo, desculpe. Quem é que tem que ganhar mais um salário? O médico ou uma empregada doméstica? Dentro de uma concepção social, o médico deve ganhar mais. Mas será que a empregada doméstica não precisa de habitação assim como o médico precisa? A empregada doméstica não precisa de lazer assim como o médico precisa? A empregada doméstica não precisa de assistência médica assim como o médico precisa? Então, todos somos iguais diante do Senhor. Lá na Igreja Batista Videira Verdadeira, onde eu sirvo ao Senhor como pastor, lá todo mundo é igual. Não existe diferença, existem ministérios. Eu tenho o ministério pastoral, existe o ministério diaconal, o ministério do louvor, né, o maestro e o ministério da ação social. Mas todos nós, diante do Senhor, tentamos buscar esse amor que é melhor do que o vinho na manifestação dessa generosidade que está sobre Jesus e que nos alcançou, essa boa vontade de Deus, como Lucas diz, né, para com os homens. Agora, importante dizer o seguinte: o que agrada a Deus é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Buscar ter um coração puro é você, de alguma forma, fazer exatamente aquilo que Jesus disse que nós deveríamos fazer. Alguém precisa de cobertura? Dê cobertor. Alguém precisa comer? Dê pão. Alguém precisa saciar a sede? Dê água. Alguém precisa de mão estendida? Estenda a sua mão. E à medida que você vai fazendo isso, esse amor de Deus, que é melhor do que o vinho, vai fluindo em você. E sem você perceber, você vai começar a dar mais importância, a valorizar muito mais a humanidade, as pessoas, do que cargo, do que dinheiro, do que posição social, do que qualquer coisa que vocês possam imaginar. Eu digo isso por quê? Porque a gente chega num patamar nessa sociedade em que você passa a ser admirado pelas pessoas, né? E essa admiração, às vezes, me constrange tanto, e aqui não estou sendo demagogo, nada disso, me constrange tanto que eu tenho muita dificuldade de receber qualquer premiação, para vocês terem uma ideia, né? Então, eu quero me parecer com Jesus, eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor, eu quero ser bem-aventurado, no sentido de fazer as mesmas obras que Ele fez. Eu quero ser alguém que transmite essa graça de Deus, dessa mão estendida, desse cuidado que Deus teve quando me salvou e me fez enxergar que a vida é muito mais do que a gente ter uma posição social, do que ter uma cátedra. A vida é muito mais do que a gente se assentar sobre qualquer posição que possa nos determinar como uma autoridade sobre outra autoridade, né? E eu fico muito feliz quando eu consigo interagir com as pessoas que estão mais próximas de mim e conceder a ela a oportunidade de conhecer esse Jesus que trouxe a definição de Deus como a maior definição que se possa ter, né? Foi a definição dada por João: Deus é amor. Amém. O resto é conversa fiada. Um beijo para vocês. Amém. Então, que essa palavra possa ter entrado no seu coração. Deus, quando nos inspirou, né, a escrever essa letra ela voltada, né, assim, muitas pessoas diziam, né, que você não vai conseguir, você não vai poder. Mas quando a gente busca ter aquele coração de criança, que é ingênuo, que quando conversa com uma agride a outra, mas ela está ali com aquela pureza, e aquela pureza faz com que ela recebe aquela situação, mas daqui a pouco estava brincando de novo. Sim. E aí depois ela estava brincando. E Deus, quando a gente faz aquela oração com fé, né,
com toda aquela situação, ele vai sondar lá dentro, lá na nossa intimidade, e aí ele sonda o Espírito Santo que está em nós, intercede para o Pai e diz, ele está falando a verdade. É isso. Ele está falando a verdade, porque existe arrependimento, assim Isso, como havia perfeito. em Davi, né? Então, nós buscamos que essa música possa tocar no seu coração, essa mensagem possa tocar no seu coração também, possa tocar na sua vida, trazer transformação, trazer edificação para a sua casa. Amém? Vamos chegando ao fim, tá muito bom, meu pastor. Olha, só queria falar alguma coisa? Eu só queria dizer o seguinte, essa ideia do Davi é impressionante, porque Deus sabia de tudo, Sim. mas ele confessava mesmo sabendo que Deus sabia, né? Essa eu acho que é a grande... confissão e arrependimento. Eu acho que isso é é o que falta na igreja hoje. A gente precisa disso. A gente falha todos os instantes, né? Só uma partezinha, assim, Sim. bem rápida, Claro. bem rápida. Eu recebi uma informação de um pastor, e eu era bem novinho, pastor iniciante, bem novinho, e aí eu fiquei com isso no coração, e eu fui dar uma aula, escuta bem essa, rapidinho, eu fui dar uma aula, e eu fiz menção dessa situação. O irmão levantou a mão e falou assim, professor, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, mas eu conheço esse homem, ele não é assim. Irmãos, aquele dia bateu uma tristeza no meu coração tão grande, que na mesma hora eu pedi perdão àquele moço, e disse para ele que eu fui equivocado, que eu não deveria ter feito aquilo, e passou. E Deus, para completar isso, Beto, escuta bem, ouvinte, escuta bem. Um moço lá da nossa igreja foi casar, ele queria casar na igreja, eu disse, pastor, era o pastor. Uhum. E eu fui lá. Ele não sabe de nada, eu digo isso com o meu coração quebrantado. Ele me tratou como se eu fosse um rei lá. Amém. E quando eu cheguei lá, ele me recebeu com tanto respeito, com tanto carinho, já no seu estado de jubilação, né? Aí eu saí de lá, falei, meu Senhor, porque naquele dia eu usei a minha boca para... Então a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, né? Claro. Muito cuidado. Então Deus vai nos ensinando isso. E eu não fui dizer para ele, porque o pecado era meu, o erro foi meu, eu não fui dizer para ele nada, porque não precisava, não convinha. Mas eu aprendi uma lição. Seja sempre pronto a ouvir. Amém. E sempre tardio em falar. E quando for falar, muito cuidado ao falar. Porque a nossa fala pode jogar a gente no abismo, como fez Agar, né? Verdade. Como fez Sara. Sara, com a palavra dela, jogou Agar no deserto. Então a gente precisa vigiar. Tá bom? Beijo, desculpa. Amém. Veio para edificar ainda mais e testificar aquilo que foi dito, né? Meu pastor, considerações finais. Fala dos dias de culto lá na igreja, Assim, por gentileza. Irmãos, eu quero primeiramente agradecer o Beto, eu chamo ele assim, porque Amém. ele foi me apresentado pelo Mário pastor Roberto, Emerson. o apelido Beto. Foi me apresentado pelo pastor Emerson, são presentes de Deus na nossa vida, né? A gente encontra tesouros na terra, preciosidades na terra, e o Beto é uma desses tesouros na minha vida, graças a Deus. Então nós estamos ali na Igreja Batista Videira Verdadeira, na Rua Barão de Melgaço, 484. A gente tem culto só os domingos pela manhã, assim, presencial, porque a gente às quintas-feiras faz o culto online, né? Porque os irmãos moram longe, né? E poucos ônibus, e a gente fica um pouco com dificuldade, mas a gente tem culto aos domingos pela manhã, a partir das 9 horas, vamos até 11h30, meio-dia. Não temos culto à noite aos domingos, né? Porque a gente entende que tem irmãos que trabalham aos sábados, então domingo sai com a família, vai para o cinema, leva a criança no parque, e aí a gente vai estruturando mais e mais, ajudando a família a se estruturar para que a igreja possa te fortalecer. E todas as vezes que vocês desejarem, nós teremos um imenso prazer de recebê-los lá, na Barão de Melgaço, 484, Cordovil, Igreja Batista Videira Verdadeira. Um prazer. Amém. Então, estendo aqui também o convite, não deixe de ir lá, um culto abençoado. Pessoas que nos recebem, nos acolhem assim, com um carinho enorme, sempre que eu vou lá, sou sempre muito bem recebido. E quero dizer para vocês agora, mudando um pouquinho a fita, pastor, 50 anos eu vou chegar, meu pastor. Que bom! 50 anos. Tem um vídeo aí? Bota esse vídeo aí pra gente aí, meu irmão. Gente, olha só quem Deus abençoou para estar do nosso lado hoje.
cantor Valdecir Aguiar, e ele vai estar comigo no dia 5 de agosto na Igreja Batista de Jacatirão, pastor Isael Nascimento, comemorando os meus 50 anos. Olha só que presente. Vai dar tudo certo. Oh, glória, eu creio. Vai dar tudo certo. Vai ser uma honra pra mim, viu? A honra é nossa ter esse homem de Deus, conheci um pouquinho dele e já admirava e hoje admiro ainda mais, porque Deus... Porque a vitória Ó. é do povo de Deus. Essa é a vitória. Deus proverá. Aleluia. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus te abençoe, Amém. meu Deus. Vai ser uma honra pra mim. 5 de agosto, Igreja Batista de Jacatirão, no Corte 8, firme e forte lá, completando 50 anos, com a permissão do nosso bom Jesus. Então, vocês viram agora aí o vídeo com o cantor Valdecir Aguiar. Ele vai estar com a gente lá no nosso culto de 50 anos. Agradecendo a Deus, Amém. É uma data importante, né, pastor? Data importante. E data nada importante. melhor que ouvir uma música de Deus dizendo: vai dar tudo certo. Isso. Olha só que, que verdade, alegria. é verdade, Deus uma alegria. proverá. Amém. Eu só sei cantar esse pedaço. E muito mal, hein? Mas é pro Senhor. O Senhor sonda os nossos corações, né? Eu também O não Espírito tenho- intercede. É a palavra de Deus. Então, quero te convidar, Rua Mariano Procópio, número 14, tá? Bairro de Jacatirão, aqui em Duque de Caxias, às 7 horas da noite. Vai lá, vai se edificar com a presença de Deus. É claro que nós não vamos exaltar o homem, ali não estamos ali para comemorar nosso aniversário, estamos para cultuar junto ao Senhor, ouvindo músicas da parte de Deus e ali depois do culto, aí sim, a receber aquele carinho, né? verdade. Por parte dos irmãos. Amém? Então, gente, vamos chegando ao fim. Não deixe de ouvir as músicas do Projeto Rabboni Eu pelas plataformas digitais. Mas antes, conheça o Projeto Rabboni Eu lá pelo canal do YouTube. Se edifique com a presença do Senhor. Esse vídeo, curta, comente, compartilhe, envie para mais pessoas. Você vai estar ajudando o nosso ministério também. Amém? Então, até a próxima oportunidade. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu pastor. Bem, prazer, que Deus abençoe vocês e que a paz de Cristo possa estar reinando no coração de cada um. Amém. Beijo.